Abençoe, seja bem-vinda. Cida Sodré, Deus abençoe. Nádia Barmat, Deus abençoe. Nádia, ministro do Evangelho, Deus abençoe, seja bem-vindo. Glória a Deus. Mais alguém? Pessoal, nós somos daqui de Campinas, da comunidade Evangélica Cristo e Esperança. Estamos iniciando a nossa live. Francisco Santo, Deus abençoe, seja bem-vindo. Filomena Márcia, Ana Júlia Alves, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Antônio dos Santos, Zeita, Deus abençoe a todos. Você que ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza, vai lá e se inscreva, tá bom? Antônia dos Santos, Zeita, Tamires Tambi, Deus abençoe. Alex Costa, Deus abençoe, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando a nossa live, as lives que eu tenho segunda, quarta e sexta, às 19 até às 20 horas, trazendo uma palavra e orando por você, tá bom? Orando pela sua casa, pela sua família, pedindo a graça de Deus, pedindo o poder de Deus sobre a sua vida. Maria Socorro, Deus abençoe, seja bem-vinda. Quem mais? Salomão, Deus abençoe. Salomão Orlando, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Altemir Oliveira, Deus abençoe. Rosângela Cardo, Deus abençoe. Márcio Bezerra, Severino José, Deus abençoe. Quem mais? Salomão Orlando, já falei, Deus te abençoe, Salomão. Aqui a irmã Maria de Souza, a irmã Maria do irmão José, Deus abençoe, irmã Maria, manda um abraço pro irmão Zé aí, tá? Maria Tereza, Curitiba, Brasil, Deus te abençoe. Abençoada, Deus abençoe, você abençoada. Samuel, quem mais? A irmã Maria tá mandando abraços para todos aí. Carlos Francelli, Deus abençoe. Estamos iniciando a nossa live, queridos, com a palavra de hoje, os milagres de Jesus e o seu significado. Não coloquei aí porque o tópico não suporta tantas palavras. Começa assim a palavra do Senhor. Mateus capítulo 19, versículo 26 diz assim: E Jesus olhando para eles disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém, Jesus? Jesus mostrando, deixando claro que para Deus não há dificuldade em nada. E nós vamos falar sobre milagres hoje. E eu quero que você entenda um pouco sobre milagres. E é importante, antes de eu entrar no milagres, sobre o milagre, é entender que o milagre não é a maneira como Deus guia o crente. Tá? Deus, ele guia o crente pela palavra e pelos princípios. Porém, os milagres sempre se apresentam no momento de extrema dificuldade, de extrema necessidade, quando a pessoa não vê saída, quando não há mais o que fazer. Aí então Deus vem e traz o milagre. Mas a maneira como Deus quer nos guiar é pelo princípio. Tá? É muito importante nós entendermos sobre isso. Porque todas as pessoas que buscaram milagres de Jesus são pessoas que entraram em situações difíceis da vida. E nós podemos entrar também em situações difíceis. E por isso nós precisamos contar com os milagres do Senhor. Mas essa não é a maneira que Deus quer nos guiar. Deus quer nos guiar pelo compromisso da palavra, pela interpretação da sua palavra, por permanecer no seu princípio. Porque se nós andarmos segundo a palavra de Deus, tudo ocorrerá bem na nossa vida. Porém, por conta da desobediência, da rebeldia, por conta da incredulidade, muitas vezes nós nos afastamos do Evangelho e entramos em enrascada. E aí precisamos de uma intervenção divina, precisamos de um milagre. Mas é muito bom saber que mesmo estando errado, mesmo estando numa situação totalmente incrédula, né, e por conta disso entrar em condições difíceis, Deus, ele intervém com milagre. Deus, ele ajuda. A Bíblia fala, por exemplo, no período de Gideão, em que a nação de Israel estava vivendo um caos, porque tudo que eles semeavam, a Bíblia diz que no momento da colheita, vinham os inimigos e roubavam, e colhiam no lugar dele. Dura coisa é você trabalhar, e quando chegar o dia de você receber a bênção, de você buscar o fruto, alguém ir na sua frente e pegar o seu fruto, pegar a sua bênção. Isso ocorria com Israel anos após anos. E a Bíblia diz que por conta disso eles haviam empobrecido muito.
E a Bíblia diz então que Gideão é o homem chamado por Deus e ele precisa de um milagre. Porque não havia como vencer aquela nação, não havia como vencer. E a Bíblia diz que ele se levanta diante do Senhor e Deus faz um extraordinário milagre. Com 300 homens apenas, Deus dá vitória a Gideão. E é dessa forma que eu quero dizer para você. Sempre nós vamos falar de milagre quando nós fazemos algo, né, errado contra Deus, que nos leva a uma situação de calamidade, de dificuldade, de opressão, de problemas, porque nós preferimos muitas vezes caminhar pelos nossos próprios desejos e corações, tá? Mas quando nós clamamos, mesmo assim, a pessoa tendo escolhido o caminho errado, feito tudo errado, e por conta disso está recebendo severa punição, mas quando ela clama, Deus vem com milagre. É muito bom saber que o Deus que você serve, amém? É Deus que tem milagres para a sua vida. É Deus que tem milagres para agir no seu coração. Amém, Jesus? E nós vamos falar um pouco hoje sobre milagres, especificamente de Jesus. Os milagres de Jesus demonstram o poder divino, o amor e a compaixão de Deus. Cada milagre realizado por Jesus traz lições espirituais e reforça a fé. Nós sabemos que a fé ela é alimentada pela palavra, mas não tem como, depois de você receber um milagre, você não dá glória a Deus. Não tem como, depois de você receber um milagre, reconhecer que Deus é Deus na sua vida. Até os próprios incrédulos, depois de terem recebido milagres, tiveram que reconhecer o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia diz que o Nabucodonosor, depois que ele recebeu a sanidade dele mental, que ele tinha ficado louco, ele reconheceu que Deus é Deus Todo-Poderoso. Então, pós-milagre, né, a nossa fé é fortalecida. Ok? Então, a natureza dos milagres de Jesus, prova de sua divindade. Os milagres confirmam que Jesus é o Filho de Deus. E muitas outras coisas Jesus fez na presença dos seus discípulos que não estão escritas neste livro. Estas, porém, foram escritas para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, há muitos dos milagres que Jesus realizou que não foram relatados, não foram descritos na sua palavra. Isso deixando para nós, claro, que se contarmos todos os milagres que nós vemos na Bíblia, ainda é pouco comparado ao que Jesus realizou, dando ideia para nós, né, que nós podemos crer em milagre. Eu creio em milagre, você precisa crer em milagre, porque se você crer, verás a glória de Deus. Foi isso que Jesus falou para Marta e Maria, depois que Lázaro estava morto há 4 dias. Né? A Marta disse, olha, eu creio sim que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse, não, se tu creres, verás a glória de Deus. E ele ressuscitou Lázaro naquele dia. Amém, Jesus? Então isso é muito maravilhoso. O cristão precisa glorificar a Deus todos os dias, porque além do amor, além da misericórdia, além da graça, além da salvação, da vida eterna, você ainda pode contar com mais esse trunfo espiritual, que são os milagres de Deus, que Deus manda para você naquela hora que você mais precisa. Amém? Um livramento, um mover de Deus para te tirar de uma enrascada, um agir de Deus para poder te dar vitória em meio a uma guerra que você jamais conseguiria vencer se você estivesse sozinho, mas o milagre vem, se apresenta e Deus te tira da enrascada. Amém? Revelação do caráter de Deus. Jesus mostrou o amor, a compaixão e o cuidado de Deus pelas pessoas. Mateus 14,14 diz, e Jesus saindo, viu uma grande multidão e moveu-se de íntima compaixão por eles e curou os seus enfermos. Eu ministrei esse tempo atrás uma mensagem que trazia o título, né, razões pelas quais Jesus cura. Porque muitas vezes você acha assim, Jesus vai curar aquela pessoa que é fiel a ele, aquela pessoa que anda corretamente na sua palavra, aquela pessoa que jejua, que ora, que não peca, tá? Jesus vai curar essas pessoas, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que aonde Jesus chegava, as pessoas traziam para ele toda sorte de enfermidade, todas as pessoas com toda sorte de enfermidade. E a Bíblia diz, e ele curou a todos. Jesus não fazia pesquisa na vida de ninguém para saber se ela tinha condição moral, ética, espiritual para receber o milagre. Só existe um requisito que Deus pede para que haja o milagre. Esse requisito se chama fé. Se você crê,
verás a glória de Deus. Acho que eu vou usar esse versículo aqui, bater nessa tecla contigo, para que você entenda que não é porque você serve a Deus 40, 50, 30 anos que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Não, Deus vai fazer um milagre quando você crê, quando você entender que Ele é poderoso para fazer. Foi isso que nós lemos aqui. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aquilo que os homens não conseguem fazer, Deus pode fazer. Você só precisa crer nisso. Quando você crê, a Bíblia diz que o milagre vai se apresentar. Jesus saindo viu uma grande multidão e ele moveu-se de íntima compaixão. Ele teve uma compaixão íntima. Eu interpreto essa compaixão íntima porque assim, nós como seres humanos, quando é que nós somos movidos de compaixão? Quando alguém faz propaganda de alguém para nós. Às vezes nós estamos convivendo com aquela pessoa, mas nós não estamos partilhando da dor daquela pessoa, do sofrimento daquela pessoa. Aí quando uma outra pessoa chega e diz, olha, sabe fulano, sabe fulana, ela está sofrendo por conta disso, por conta daquilo outro. Quando alguém faz uma propaganda, aí você se move, você vai, puxa vida, ela precisa da minha ajuda, eu vou fazer alguma coisa. Não, Jesus não precisava de propaganda de outras pessoas acerca do sofrimento de algum para ele se compadecer. Amém? É isso que a Bíblia diz, ele se compadecia de íntima compaixão. Então ele sentia a compaixão por ele próprio. Ninguém precisava fazer propaganda do sofrimento e nem da dor de ninguém para que ele se compadecesse. Ele simplesmente olhava, via a necessidade da pessoa, sentia a necessidade da pessoa, chorava pela pessoa, né, e simplesmente ia lá e fazia o milagre. É dessa forma. Agora, o único requisito que ele exigia das pessoas é que as pessoas crescem nele. A Bíblia deixa claro que em Nazaré, a cidade em que Jesus cresceu, que ele nasceu, a Bíblia diz que ele nasceu em Belém, da Judéia, mas por conta da perseguição ele foi para o Egito, e quando José foi voltar para Belém, o anjo do Senhor disse para ele ir para uma cidade chamada Nazaré, até mesmo para cumprir uma profecia bíblica que dizia que ele seria chamado o Nazareno. Então ele tinha que voltar para essa cidade, e até mesmo para escapar das perseguições que ainda estavam em curso naquele período. E a Bíblia diz que lá em Nazaré, a cidade onde ele cresceu, né, as pessoas que conviviam com ele todos os dias, que sabia quem ele era, quando Jesus começou a fazer milagres, quando Jesus começou a pregar o evangelho, as pessoas começaram a dizer assim, olha, mas esse daí não é o filho do José, o carpinteiro? Não está aqui no nosso meio seus irmãos, as suas irmãs? Como é que pode ser ele o Messias? Como é que pode ser ele o curandeiro agora? Então a Bíblia diz que por conta disso, Jesus não fez milagres, tantos milagres em Nazaré, por conta da incredulidade do povo. Então, qual é o requisito que Jesus pede, exige, para que ele faça o milagre? Crer. Simplesmente crer. Você só precisa crer. Você não precisa ser um crente de carteirinha, de 50 anos de crente, de oração, de jejum, Não! Às vezes, tem pessoas que estão dentro da igreja há trocentos anos e não recebem milagre. Por que não recebe milagre? Porque não crê. A própria Bíblia diz que Jesus Cristo, ele explicou assim que as viúvas, na época de Elias, tinha muitas viúvas que estavam passando necessidade em Israel. Mas por conta delas não crerem no profeta, a Bíblia diz que ele foi mandado por Deus para uma outra região. Está entendendo? Então foi lá a viúva Sarepta de Sidom, que era um povo totalmente contrário à palavra de Deus. Mas aquela viúva, em específico, cria. E por conta disso, ela recebeu um milagre. Durante todo o período da seca que estava batendo ali sobre aquele povo, uma palavra que foi dada pelo profeta Elias, a Bíblia diz que aquela viúva não passou necessidade porque ela ouviu a voz do profeta e ela obedeceu à voz do profeta. Enquanto que lá em Israel, muitas viúvas morreram de fome. Então, o requisito aqui para você receber milagre não é quanto tempo de carteirinha você tem, quanto tempo você está na igreja. Não é nada disso. Deus não exige isso. O que Deus exige é fé. Deus exige que você creia. Não há como Deus fazer um milagre na sua vida se você não crer. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você não crer, não há como Deus fazer um milagre. Simples assim. Amém? Agora, nós temos que entender o seguinte. Se você crer, Jesus vai se mover de íntima compaixão pela sua causa, pela sua dor, pela sua enfermidade, pela sua crise financeira, pelo seu problema emocional, pelo seu casamento. Não importa qual é a área que ele precisa fazer um milagre. Ele vai fazer um milagre se você simplesmente crer. Amém, Jesus? Então tome posse nesta noite desta palavra. Exemplos de milagres de Jesus e seus ensinamentos. Primeira coisa que nós podemos aprender com os milagres de Jesus
Jesus acalma a tempestade. Isso deixa claro que Jesus tem poder sobre a natureza. Ele tem poder sobre o vento, ele tem poder sobre o mar, ele tem poder. É muito comum nas religiões humanas os deuses terem características de esse é o Senhor do mar, esse é o Senhor do fogo, esse é o Senhor do ar. Não, a Bíblia diz que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, Jesus Cristo, o Senhor de todas as coisas, que recebeu um poder, um nome que foi dado a ele, tá? Que todo joelho vai se dobrar, que toda língua vai confessar, todo o poder no céu e na terra, ele tem poder sobre a natureza. Ele disse tão somente para o mar se acalmar, o mar acalmou. Ele disse para o vento acalmar e o vento acalmou. Isso deixa claro que ele é poderoso e por isso ele pode fazer grandes coisas. Quando nós estamos em guerra, na nossa alma, no nosso casamento, na nossa vida, né? Aquelas guerras que instalam na nossa alma, no nosso coração, tentando nos destruir. A Bíblia diz que ele tem poder para pôr fins nas guerras, tá? Ele quebra o arco, ele destrói a lança, ele queima os carros no fogo. Deixa claro para mim e para você que ele tem o poder para mudar qualquer situação que se apresenta, desde que a pessoa que está pedindo, ela creia que ele é poderoso para fazer. Amém? Então a Bíblia diz que ele estava no barco, e nesse barco veio então um vendaval muito forte, o mar ficou agitado, e os discípulos então apavorados, Jesus estava dormindo na proa, e eles então vai lá e sacode Jesus e diz: Jesus, não te dê que perecemos, quer dizer, o Senhor não está vendo que nós estamos morrendo? E a Bíblia diz que ele se despertando, Marcos 4,39, repreendeu o vento e disse ao mar: mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. É isso que a minha Bíblia está dizendo acerca da sua vida, se você crer. Ele pode trazer bonança para a tua alma, para o problema que você está enfrentando, para a dificuldade que você está enfrentando. Não há nada que possa resistir o poder e a autoridade do Senhor Jesus. Amém? Jesus tem autoridade sobre a criação, podemos confiar nele em meio às tempestades da vida. Você vai ter aflição? Vai. Você vai ter luta? Vai. Você vai ter guerra? Vai. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então não vai faltar guerras para nós. Mas com Jesus no barco, como dizia um louvor antigo, tudo vai muito bem. Quando você começa a clamar e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar essa situação, o Senhor pode parar esse mar, o Senhor pode parar esse vento, eu creio. Ele vai entrar com providência e ele vai mudar as coisas. Você só precisa crer. É o único requisito que Deus pede. Você só precisa crer. A Bíblia diz também que Jesus, além de ter poder sobre a natureza, ele tem poder sobre as enfermidades. E a Bíblia deixa claro isso, né? A palavra do Senhor diz que, por exemplo, a cura do paralítico de Betesda. Ele chegou para o paralítico e disse: levanta a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. 38 anos, esse homem era enfermo, porque havia uma fala que o anjo do Senhor, de tempo em tempo, descia sobre aquele tanque e agitava as águas. E quem descesse naquelas águas primeiro seria curado. Só que esse homem era paralítico, não tinha como ele se deslocar. E quando Jesus chega para ele e diz assim: queres ser curado? Ele disse: eu quero. Porém, todas as vezes que a água é agitada, desce um antes de mim, por conta da deficiência dele. Mas Jesus não estava perguntando para ele se ele queria ser curado pelo tanque de Betesda. Jesus estava dizendo se ele queria ser curado. Por quê? Porque Jesus tem o poder da cura. É incrível, queridos. Quantas pessoas estão doentes hoje e precisam entender que se você crer, Jesus pode te curar. Você precisa crer. Eu tive uma experiência com 18 anos de idade, 19, por aí. Eu tinha um problema sério de gastrite, de sinusite, que eu fui curado através de uma oração. A minha mãe tinha mancha no cérebro. Ela tomava aquele remédio Gardenal 100, na época, nem sei se existe ainda hoje, tarja preta.
poderosíssimo remédio. Quando dava para ela, desligava tudo. Tá entendendo? E ela foi curada através da oração. Então, eu acredito piamente, porque eu já recebi o meu milagre nisso, então eu já vivenciei isso daí. Tá bom? E a Bíblia diz que esse homem, ali esperando as águas serem agitadas, ele disse para Jesus: eu quero ser curado, porém não há como eu ser curado, porque as águas são agitadas e ninguém vai me jogar no tanque, ninguém vai dar prioridade para mim. As pessoas sempre vão querer a bênção primeiro, elas saem correndo, e eu fico aqui esperando, e estou nessa caminhada há 38 anos, e eu não consigo. E Jesus chega e diz para ele o seguinte: levanta, toma o teu leito e anda. Olha isso, levanta, toma o teu leito e anda. E esse homem simplesmente, naquele momento, ele toma a cama e ele sai andando, glorificando a Deus, declarando a bênção de Deus. Lá na frente, a história é até engraçada, porque ele é confrontado pelos fariseus e pelos escribas, e ele chega a defender Jesus, porque ele dizia que homem pecador nenhum poderia fazer milagres. E ele disse: puxa, mas vocês dizem que pecador não pode fazer milagre? Admira vocês, porque esse homem fez milagres. E aí? Como é que fica? Quer dizer que Jesus então não era pecador. Era essa a ideia. Então ele entrou no debate depois com os fariseus por conta da experiência que ele teve de cura depois de 38 anos aguardando serem colocados no tanque. Então nessa noite, amados, o único requisito que Deus pede para você ser curado é a fé. Só precisa que você creia. Se você crer, verás a glória de Deus. Você precisa crer. Então, o tempo de carteirinha de igreja não garante isso. Tempo de estar na porta do tanque não garante isso. O que vai garantir a tua bênção é você crer que Jesus pode fazer um milagre na sua vida. Amém? Jesus ele é capaz de restaurar o que está quebrado em nossas vidas. Ele tem o poder para restaurar tudo. Amém? Então ele tem poder sobre a natureza e ele tem poder sobre as enfermidades. Tá bom? Mas ele também tem poder sobre a morte. Olha isso. E aqui, querido, como diz no mercado financeiro, aqui a gente separa as crianças dos adultos. Porque alguém pode dizer que alguém realizou um milagre de cura. E a Bíblia diz que no final dos dias, o anticristo, o falso profeta e toda essa tríade satânica, eles virão com o poder de fazer sinais e prodígios. Eles vão fazer isso. E a Bíblia diz que eles vão enganar muitos. Então, fazer esse tipo de sinais ainda é possível. Nós vamos ver no debate entre Moisés e os bruxos de Faraó, que o negócio ali, enquanto Moisés fazia uma coisa, eles faziam também. Então até aí dá para poder enganar. Né? A pessoa do mal, ela pode ainda fazer alguma coisa. Mas quando chega aqui, querido, aí aqui define tudo. A Bíblia diz: e tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu. E não é um defunto qualquer. Não era um defunto que as pessoas poderiam dizer assim: não, mas não foi morte que ele teve apenas um surto. Ele teve um desmaio prolongado. Não, aqui foi morte. Por quê? Porque já havia 4 dias e ele já cheirava mal. E o próprio Jesus já permitiu isso para quê? Para que ninguém depois questionasse sobre isso. E é tão sério isso que Lázaro passou a ser um instrumento de fé. As pessoas olhavam para Lázaro e começavam a dar glória a Deus. Por quê? Porque Lázaro passou a ser um objeto da fé, porque as pessoas começaram a ver o milagre que Jesus fez. Foi algo tão extraordinário, tão grande, que muitos começaram a crer em Jesus por conta da ressurreição de Lázaro. Então, Jesus tem o poder sobre a morte. E ele deixa claro que ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou o filho lá da viúva da cidade de Naim. Então, isso que foi registrado. Mas quantas outras coisas ele pode ter feito que a Bíblia não registrou? Que a Bíblia deixa claro que não poderia registrar tudo, porque foram muitos os sinais, os milagres que ele fez. Amém? Mas não para por aí, porque a Bíblia diz que ele mesmo é morto e ao 3º dia ele ressuscita. E aí, querido, aí é forte o negócio, porque deixa bem claro o poder que Jesus tem sobre a morte. E ninguém
pode comparar a ele. Ninguém, nenhum líder religioso, nenhum Deus que o homem pinta, que o homem desenha, que o homem faz, vai se igualar a Jesus. Por quê? Porque ele morreu e ao terceiro dia ele levantou da sepultura com um corpo de glória. Ele aparecia no meio das pessoas, no meio a casa com as portas fechadas, e ele simplesmente aparecia no meio. A Bíblia fala sobre 2 discípulos a caminho da cidade de Emaús. Jesus se pôs no meio deles. Jesus comeu pão com eles, apareceu. É um negócio extraordinário. Então deixa claro a autoridade e o poder que Jesus tem sobre a morte. E aí eu te digo, se esse não poder resolver o teu problema, querido, então acabou. Não tem mais o que fazer com você. Se você rejeitar um ser tão poderoso, um ser tão grandioso, para resolver o teu probleminha, porque o teu problema não é nada comparado a Deus. Não é nada comparado a Jesus, tá? Muitas vezes nós ficamos aí descabelando, tentando resolver nossos problemas, né? Desesperado. E aí Jesus chega e diz, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. O que você não pode fazer, Deus pode fazer por você. Agora você precisa crer, você precisa clamar, você precisa chegar diante dele e dizer, eu preciso disso. Né? Então no poder sobre a morte, Deus deixa claro que até alguns podem fazer um sinal aqui, um milagre ali, de cura. Uma pessoa que está relacionada com as trevas, que fizeram pacto com os demônios, ainda podem fazer algum tipo de sinal. Porém, ressuscitar uma pessoa de 4 dias morto, aí, querido, aí aí é impossível. Aí não tem como comparar. O Jesus que nós servimos, ele é incomparável. Amém? E ele está aqui hoje, nesta noite, dizendo para mim e para você, qual é o milagre que você quer que eu faça na sua vida? Qual é o milagre que você está precisando? Você só precisa crer. Amém? Abra o teu coração nesta noite. Deixa o Senhor Jesus entrar. Deixa o Senhor Jesus agir poderosamente. Amém? Jesus é a ressurreição e a vida. E ele vence a morte. Por isso que ele diz que ele é a vida. A morte não consegue segurar a vida. A morte só conseguiu deter ele por 3 dias. Porque ele é a vida. Ele não tem a vida, ele é a vida. Tá? Então por conta disso a morte não conseguiu segurá-lo. A morte até tentou segurar, mas foi só 3 dias, não aguentou mais. A pressão estava muito forte, não tem como a morte segurar a vida. E ele se ressuscitou, ele está no nosso meio e ele tem poder para mudar todas as coisas. Mas Jesus também tem poder sobre o mundo espiritual. É incrível que antes de Jesus vir à Terra, os demônios deitavam e rolavam. Os demônios faziam uma coisa tremenda. Quando você pega as histórias das nações, sacrifício de criança, mortes por conta da adoração a demônios e coisa do tipo. Os demônios possuíam as pessoas e não tinham o que fazer. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega, pronto, Jesus coloca a ordem no reino espiritual na terra. Agora os demônios não podem fazer mais o que quer. E uma das coisas que a igreja tem que ficar muito atenta, e a igreja está perdendo essa autoridade sobre os demônios, que o Senhor Jesus entregou para a igreja. Ele disse, olha, a igreja vai e expulse os demônios, cure os enfermos. Então nós temos o poder de expulsar os demônios. Porém a igreja tem que tomar cuidado, porque a igreja está perdendo essa autoridade. E quando que a igreja perde essa autoridade? Quando ela entra no pecado. Quando ela começa a levar as coisas de Deus de qualquer forma. Quando ela fica brincando com o evangelho. Mas Jesus tem poder sobre o mundo espiritual. A Bíblia diz que Jesus estava no monte orando junto com os discípulos. E de repente os discípulos desceram na frente. E lá embaixo havia um homem com o seu filho. E ele levou esse menino para que os discípulos de Jesus pudessem expulsar o demônio que estava sobre o menino. Porém, eles não conseguiram expulsar o demônio. E a Bíblia diz que o demônio era forte, porque pegava o menino, jogava na água tentando matar afogado, jogava no fogo tentando matá-lo queimado. Mas os homens de Deus não conseguiram expulsar o demônio. E aí Jesus chega, o pai desesperado, leva até para Jesus, e Jesus simplesmente liberta o menino. E Jesus dá uma recomendação para os discípulos, diz, vocês são geração incrédula. Até quando estarei convosco?
essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Então a igreja precisa entender que Jesus tem todo o poder sobre o mundo espiritual. Ele transferiu essa autoridade, esse poder para a igreja. Porém, não é uma coisa que devemos levar de qualquer maneira. Temos que estar em oração e temos que estar em jejum. Amém, Jesus? Então até Jesus, os demônios deitavam e enrolavam. Mas quando Jesus chega, ele coloca a ordem no caos. Satanás não tem mais autoridade para fazer o que ele sempre fez com as pessoas. Não tem mais. Não tem mais. Eu já expulsei demônios de pessoas e é muito lindo você ver a autoridade e o poder do nome de Jesus. Quando você chega e diz, em nome de Jesus, eu te ordeno, sai, o demônio sai na hora. É coisa linda demais esse negócio. Tá entendendo? Então é muito sério nesta noite você entender que se Satanás, se os demônios estão afligindo a tua alma, a tua casa, a tua família, a tua vida, ou porque você deu legalidade, ou porque você está vivendo uma vida de pecado. Porque se você se alinhar com Deus, se você entrar na palavra, se você entrar no jejum, na oração, Satanás e os demônios não vai se irandar sobre a sua vida. Amém? A Bíblia conta sobre a história do endemoniado de Gadareno. Gadara, no caso, era uma cidade, né? E Jesus então encontra com esse homem. Jesus chega à região dos Gadarenos, ou Gerazenos, logo após atravessar o mar da Galileia, onde acalmara a tempestade. Lá no mar da Galileia foi quando houve uma agitação no mar, houve uma ventania forte tentando impedir que os discípulos e que Jesus chegasse do outro lado do mar de Genezaré. Isso deixa claro que já os demônios pressentiam que Jesus iria vir com a função de expulsá-lo. Por isso que eles se anteciparam, tentando destruir o barco, tentando matar o povo ali, para que o povo não aportasse ali na região de Gadara. Amém, Jesus? Mas a Bíblia diz que chegaram do outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Quando Jesus desce do barco, o que acontece? Um homem que vivia no sepulcro veio ao encontro de Jesus. Ele estava possuído por muitos demônios e tinha um comportamento violento e autodestrutivo. Ele vivia nos sepulcros, ninguém podia prendê-lo, nem ainda com cadeias, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, porém as cadeias foram feitas por ele em pedaços. Então, dá até para fazer um paralelo, né, com Sansão, quando Sansão estava cheio do Espírito Santo de Deus, que amarravam ele com aquelas cordas e ele quebrava como se fosse nada. A mesma forma aqui, só que aqui era do demônio, era do inimigo. E a Bíblia diz que nada conseguia segurar este homem. Porém, Jesus chega e a reação do demônio foi que eles começaram então a conversar com Jesus. Ao ver Jesus, o homem possesso, o homem correu e adorou. Porém, os demônios que estavam nele gritaram com medo. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E ele diz, em algumas traduções, antes da hora. Ele sabe que ele vai ser atormentado, ele sabe que vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, com Satanás, o inferno, os seus demônios, os seus seguidores, todos serão lançados. Mas ele diz, não me atormente antes da hora. Quer dizer, tem um tempo para você fazer isso. E Jesus, então, a Bíblia diz que ele expulsa os demônios. E os demônios, então, sugerem para que Jesus os lance numa vara de porcos que havia ali por próximo, por perto. E a Bíblia diz, e Jesus, então, dá essa ordem. Tá? Os demônios que se chamavam legião, por serem muitos, pediam para entrar em uma manada ou uma vara de porcos, e rogou-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E aí a Bíblia diz que Jesus dá a ordem, e eles entram nos porcos, e os porcos então simplesmente se precipitam lá num desfilhadeiro, lá morre todos os porcos, tá entendendo? E aquele homem recebe a libertação completa. Querido, eu já expulsei demônio de pessoas, é algo sobrenatural quando a pessoa volta em si e ela fica livre dos demônios. A pessoa realmente começa a dizer, olha,
eu estou muito feliz, tem algo novo no meu coração, parece que saiu um peso das minhas costas, meu Deus, minha vida está diferente. A pessoa sai de um peso tremendo, porque os demônios, eles estão ali para afligir a vida da pessoa. Jesus permitiu e os demônios saíram do homem, entrando nos porcos. A manada, cerca de 2.000 porcos, lançou-se ao mar e morreu. Logo Jesus lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entrar nos porcos, e a manada precipitou por um despenhadeiro no mar. Marcos 5,13. A reação das pessoas. O homem ficou liberto, porém aquele povo ficou irritado com Jesus, porque os porcos ali era a fonte de renda deles. Agora o homem estava em perfeita saúde, vestido em seu juízo perfeito, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Então temeram. Marcos 5,15. A reação dos moradores. As pessoas assustadas com o ocorrido pediram que Jesus retirasse da região e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Jesus veio, fez um milagre, expulsou os demônios, só que trouxe prejuízo financeiro, porque os porcos morreram todos, 2.000 porcos, e as pessoas então disseram: nós não queremos você aqui, porque você nos trouxe prejuízo financeiro. Eles não olharam para a bênção da libertação, de fato de ter expulsado os demônios, de ter trazido paz agora para aquela cidade, porque com certeza era uma cidade muito pequena na época, e aquele homem gritando no cemitério, se cortando todos os dias, devia ser um enfado para as pessoas que moravam ali próximo ao cemitério, mas eles simplesmente olharam só para o prejuízo financeiro. Porém, o gadareno chega diante de Jesus, depois de liberto, ele disse para Jesus: deixa eu te seguir. Mas o mestre lhe deu uma outra missão. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Jesus já deu para ele já o cargo de missionário. Jesus falou: a partir de hoje você vai ser um missionário do meu reino e você vai anunciar para todos o que eu fiz por você. E a Bíblia diz que ele simplesmente sai e começa então a pregar a palavra de Deus. E ele ganha 10 cidades para Jesus. 10 cidades se convertem a Cristo através do testemunho daquele homem que estava possuído por uma legião, não era um demônio, era uma legião de demônios. E agora estava liberto, com a sua sanidade mental ali, bem, e podia falar com naturalidade e contar as experiências negativas que ele teve com o demônio e as experiências positivas que ele teve ao encontrar com Jesus. Amém, Jesus? Então Jesus, o nosso grande poderoso, que faz milagres, ele tem poder sobre os demônios. E aí eu faço aqui um parênteses. Se você fez alguma aliança com algum demônio, com as trevas, algum pacto em algum momento da sua vida, achando que isso seria bom para você, mas hoje você percebe que a tristeza domina o teu coração, que a tua alma anda oprimida, que as coisas não concordam, não dá certo, que a sua vida está uma vida de desespero, de terror, de agonia, eu quero dizer para você o seguinte: chama Jesus, que ele vai pôr esse demônio para correr da sua vida. E se porventura você acha que você é vítima de alguma obra de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria, algo que fizeram para destruir a sua casa, a sua família, eu quero orar por você. Coloca aí aqui no nosso registro que eu quero orar por você depois. E Deus vai fazer uma obra hoje na sua casa. Deus vai expulsar todos esses demônios que estiverem te afrontando, que estiverem te afligindo. Ele vai cair por terra hoje, porque o meu Senhor Jesus, ele expulsa os demônios. O meu Senhor Jesus, ele coloca o diabo para correr. Amém, Jesus? A compaixão de Jesus. Jesus atravessou o mar e enfrentou uma tempestade para libertar um homem marginalizado pela sociedade. Ninguém queria nem sequer estar próximo daquele camarada, tanto que eles tentavam amarrar, fazer de tudo para segurar aquele homem preso. Porém, ele simplesmente quebrava tudo porque ele estava endemoniado. Mas Jesus foi lá por conta desse homem. Jesus foi lá para libertar esse homem. O chamado para testemunhar. O homem liberto foi enviado como testemunho de Jesus em sua terra. Ele foi e começou a anunciar em Decápolis, que seria 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam.
Marcos capítulo 5, versículo 20. Jesus tem autoridade sobre as trevas e traz liberdade espiritual. Se você está preso por qualquer entidade que for maligna e você quiser se libertar, Jesus te liberta. Jesus te liberta. Tá bom? Não tenha medo, não temas. Muitas vezes o próprio demônio coloca para a pessoa uma condição assim: se você me deixar, eu te mato. Se você for embora, eu vou colocar isso no seu filho. Eu vou fazer aquilo. Querido, essa chantagem espiritual só funciona se a pessoa estiver sem Jesus. Mas se ela aceitou Jesus, se ela reconheceu Jesus, essa chantagem espiritual não funciona. Porque o Senhor Jesus é maior do que o poder das trevas. Amém, Jesus? O propósito dos milagres de Jesus é glorificar a Deus. Os milagres apontam para a glória de Deus. Esse princípio de sinais fez Jesus em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Infelizmente, ou felizmente, muitos de nós só vamos crer quando acontecer um milagre. O próprio Tomé disse: eu só creio se eu tocar nas feridas, tá? Só vou crer se eu tocar nas feridas. E Jesus aparece no meio dele e diz: Tomé, toca aqui nas feridas e você verá que sou eu mesmo. Tomé, sede crentes e não incrédulo. Então nessa noite, querido, eu quero dizer para você que os milagres apontam para a glória de Deus. Este princípio de sinais fez Jesus em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória. Quando que Jesus manifestou a glória? Lá na transformação da água em vinho. Todo mundo sabia que aquelas talhas estavam cheias de água. Mas de repente, Jesus manda levar ao mestre-sala. E quando eles levaram a água, já não era mais água. No percurso que eles saíram, com as talhas cheias de água, até chegar ao mestre-sala, já se transformou em vinho. E o homem disse: foi o melhor vinho. Não foi um vinho qualquer, não. Esse vinho aqui é tremendo. Por quê? Porque todos os donos das casas que eu já fui, eles sempre colocam os vinhos bom primeiro da festa. E no final colocam o mais ruim, porque tá todo mundo já, né, cansado de beber e já nem estão valorizando mais. Porém, esse dono aqui foi diferente. Ele deu o piorzinho e agora está dando o melhor. O vinho que Jesus fez, o milagre. Eu quero dizer para você o seguinte: o milagre é importante para ajudar a crer. O despertar a fé. Os milagres levam as pessoas a crerem no poder e no amor de Deus. E vendo isto, todos se maravilharam e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Marcos capítulo 2, versículo 12. Então, os milagres levam as pessoas a crerem no poder e no amor de Deus. E é por isso que Deus está interessado em fazer um milagre na sua vida hoje. E a única coisa que pode impedir de Deus fazer um milagre é a sua incredulidade. Porque se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, Deus vai agir. Se você crer, Deus vai fazer aquilo que Ele vai fazer para você glorificar o nome dEle. Anunciar o reino de Deus. Jesus usou milagres para mostrar que o reino de Deus já estava entre os homens. Ele diz: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Mateus 12, 28. O reino de Deus já está no nosso meio. E você pode se valer dele hoje por meio dos milagres. Você pode se valer dele hoje por meio da palavra. Você pode se valer dele hoje por meio da comunhão em Cristo. Você pode acessar esse reino se tornando uma pessoa simples e humilde de coração, a ponto de se tornar uma criança. Porque se você não tornar como uma delas, de maneira nenhuma, vereis o reino de Deus, disse Jesus. Então essa é a grande chamada. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer operar na sua casa. Ele quer mudar tudo. Ele quer trazer a bênção. Mas você precisa crer. Amém? O poder de Jesus ainda opera hoje. Muitas vezes as pessoas dizem assim: mas no passado, querido, para com essa ideia. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se ele operou no passado, ele opera hoje no presente. Ele operará amanhã no futuro. Porque ele é o mesmo Deus. Nós só precisamos crer. O que impede de Jesus operar é a nossa incredulidade. Eu falei para vocês, em Nazaré Jesus não fez quase milagres. Por quê? Porque o povo foi tomado por uma incredulidade, dizendo: esse daí não é o filho do carpinteiro? Não está aqui os seus irmãos, as suas irmãs, seu pai, sua mãe?
Como é que agora ele é um milagreiro? Como é que agora ele está fazendo isso? Então, por conta disso, muitos deles não receberam. Mas aqueles que se desvaziaram dos seus conhecimentos, das suas tradições, do seu histórico de vida e disse, não, eu creio que ele pode mudar a minha vida, ele mudou. E não será diferente contigo. Então não é questão de que no passado ele fazia, ele é o mesmo. O problema é a fé das pessoas que hoje não é a mesma que era a fé das pessoas do passado. E no passado as pessoas criam. Jesus diz, a Bíblia diz, Elias e nós não tem diferença nenhuma. Entendeu? Elias era fadado às mesmas dificuldades e guerras que nós passamos. E Deus ouviu Elias. Da mesma forma que Deus pode ouvir cada um de nós também. Mas qual é o problema? O problema é a fé. O problema é a fé. Elias tinha fé. Elias cria. Elias sabia qual era o papel dele na chamada. E é por isso que ele disse, segundo a minha palavra, não choverá sobre Israel durante 3 anos e meio. Ele não disse assim, segundo a palavra de Deus, ele disse segundo a minha palavra. Porque ele sabia que na fé que ele caminhava, na comunhão que ele tinha com Deus, se ele falasse, Deus ia avalizar aquilo que ele havia falado. A comunhão que nós temos com Deus determina se nós realmente cremos e se as coisas de fato vão acontecer. Então, creia. Se tu creres, verás a glória de Deus. A fé abre caminho para os milagres. Devemos nos aproximar de Jesus com fé. E tudo que pedides em oração, crendo, recebereis. Deus diz que nós devemos caminhar por fé e não por vista. A Bíblia diz que se a nossa alma retroceder, Deus não tem prazer em nós. Muitos cristãos começam o processo da fé, mas no meio da caminhada eles simplesmente esquecem de Deus. Ele simplesmente deixa o Senhor. E ele retrocede na fé. Os milagres distanciam. E ele diz, Deus não me ama. Deus não está nem aí comigo. Não é Deus. Foi você que desamparou. É o mesmo discurso de Gideão. Gideão disse, o que foi feito dos milagres que nossos pais nos contavam? E aí o Senhor começa a falar com ele e dizer, vossos pais simplesmente viraram as costas para Deus. Começaram a levantar outros altares, outros deuses. E por conta disso, Deus parou de agir. Então, nesta noite, amado, Deus manda dizer para você que Ele quer fazer milagre na sua vida. Conclusão. Os milagres de Jesus nos mostram que nada é impossível para Deus. Eles fortalecem nossa fé. Eles revelam o amor de Deus e convidam a confiar totalmente em Cristo. Então, nessa noite, Deus está te chamando para você confiar. Nessa noite, Deus está chamando para você colocar o teu problema nas mãos dele e dizer, Deus, eu creio que o Senhor pode mudar. Confie que o mesmo Jesus que realizou milagre no passado está presente e pode realizar milagre hoje na sua vida. E como é que você pode acessar isso? Através da oração. Peça e creia no poder de Deus para intervir em qualquer situação que você está vivenciando hoje. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Jesus falou isso para Marta, quando Lázaro estava no túmulo, 4 dias cheirando mal. Mas eu quero dizer para você, hoje, Jesus está dizendo para mim e está dizendo para você, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver um milagre na sua vida. Você vai ver Deus trabalhando nessa causa, nessa dificuldade e nessa luta. Amém? E assim eu quero orar por vocês. Quero orar por todos vocês que estão conosco aí, clamar e pedir para que Deus entre com providência na sua vida. Não sei qual é a sua dúvida, mas de uma coisa eu sei, o Deus que eu sirvo, Ele vai manifestar a sua graça. Amém, Jesus? Se você tiver algum pedido específico de oração, coloca já, que eu estarei orando por você. Vou clamar ao Senhor, crendo que Deus vai agir, que Deus vai operar na sua vida. Tá? Luzia da Silva está conosco, Adelaide Braga, Maria Dourado, que mais? Muita gente está aqui comigo hoje. Estou muito feliz, querido. Já quero fazer aí um desafio para você. Você que ainda não faz parte do meu canal, tá? Entra aí, já se inscreve. Ó, Ronaldo aqui. Deus abençoe, Ronaldo, a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, se porventura você se sentir tocado no coração, entregar uma oferta aqui na nossa igreja,
ou um dízimo, ou uma primícia, ou um voto que você tenha feito com Deus, tá bom? Você que é do TikTok, peça para mim ali no privado o Pix da nossa igreja que eu vou estar passando para você. Vocês que são aqui do Kauai já tem ali nos vídeos embaixo, tá? Faça a sua oferta e eu estarei orando por você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida financeira, pedindo para Deus mover e agir de uma forma sobrenatural aí na sua vida financeira, tá bom, queridos? E não saia daqui antes de se inscrever no nosso canal, porque toda segunda, quarta e sexta nós temos uma palavra de esperança para a sua vida. Eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo é a Esperança, aqui de Campinas, e tenho essa palavra para que Deus possa realmente trazer um milagre na sua vida. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Valmir Pereira está dizendo: pastor, ora por Keitniele Pereira para a libertação do cigarro e da Bahia. Não entendi. Do cigarro, tudo bem, agora da Bahia não entendi. Ah, ele mora na Bahia. Valmir Pereira, o Keitniele mora na Bahia ou o Valmir Pereira mora na Bahia? Tudo bem, vamos orar nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre a vida do Keitniele. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Keitniele. Pedimos a bênção do Senhor, trazendo o Senhor sobre ela o milagre, o milagre, a libertação. O Senhor sabe o que essa pessoa precisa. Meu Deus, o vício do cigarro. Meu Deus, traga a libertação. Entra com providência. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos o milagre. Nós profetizamos, meu Pai, a cura. Nós profetizamos, ó Deus, a bênção em nome de Jesus. Declaramos a vitória nesta noite. Para a glória do Teu nome é que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém, queridos. Deus abençoe. Keitniele, Deus abençoe. Mais alguém quer oração? Se você tiver algum problema com espíritos, né? De repente você tem sido perseguido por espírito, tem visto assombração, enfim, tem percebido que alguém fez alguma obra de bruxaria contra a sua vida. Eu quero também orar por você e declarar a bênção em nome de Jesus. Amém? Não saia daí sem se inscrever no meu canal, queridos. Segunda, quarta e sexta nós estamos aqui para trazer uma palavra na sua vida. Vamos agradecer o Senhor, vamos orar. Eu acho que é só a oração mesmo que foi pedida aqui por Keitniele. Não tem mais ninguém aqui, me parece, né? Pedindo oração. Deixa eu ver aqui no Kauai também não tem. Glória a Deus. Não tem não. Amém, vamos agradecer o Senhor. Pai, eu quero te agradecer nessa noite por esse tempo que nós passamos na sua presença, aonde aqui nós estivemos orando e trazendo a sua palavra, falando da grandeza do seu reino, falando, meu Pai, da autoridade, do poder que o Senhor tem sobre todas as coisas, e que aqueles que creem em Ti, meu Pai, são supridos com paz, com alegria, meu Deus, são supridos com livramentos e com milagres esporádicos, ó Deus, para nos levar a fortalecer cada vez mais na fé e saber que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está conosco, e que tudo que nós pedimos e precisamos, meu Pai, que está dentro da sua vontade, o Senhor simplesmente libera, o Senhor cumpre, porque o Senhor sabe todas as coisas a respeito de cada um de nós. E eu oro pela vida dos teus filhos, aqueles que estão passando por dificuldades, por lutas, por guerras, que eu sei que nos dias atuais, praticamente quase todas as pessoas estão vivendo assim, esse quadro de guerra, de luta, de insatisfação, de medo, de pânico, de pavor. Mas nós oramos e pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor traga paz a esses corações, que o Senhor traga alegria, que o Senhor traga esperança, como eu já ministrei aqui na quarta-feira, que o Senhor traga, meu Pai querido, tranquilidade aos corações. Eu profetizo milagre, eu profetizo cura, eu profetizo libertação sobre aqueles que estão sofrendo debaixo, meu Pai amado, de opressão, de demônios. Em nome do Senhor, eu declaro por terra toda ação maligna, toda ação demoníaca, diabólica. Em nome de Jesus, eu oro e declaro por terra todo espírito do mal que tem vindo contra a vida dessas pessoas, e eu declaro libertação nesta noite. Assim como o Senhor libertou, meu Pai, a vida daquele cidadão de Gadara, eu oro também
liberando, meu Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor deu autoridade para nós expulsarmos os demônios. Então eu expulso esses demônios agora, de todas as vidas que estão nos assistindo e que têm sido perseguidos por esses espíritos malignos. Eu repreendo agora e ordeno em nome de Jesus, saia dessa vida agora, saia dessas vidas agora, em nome de Jesus. Eu declaro a libertação e a vitória em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você recebe, tome posse da sua vitória, tome posse da sua bênção, porque nós estamos declarando a vitória sobre a tua vida. Amém, amados? Deus abençoe você que chegou depois. Eu sou o pastor Marcos, da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui da cidade de Campinas. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, e não se esqueça de se inscrever no meu canal, para que nós possamos estar segunda, quarta e sexta juntos, recebendo uma palavra. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.